Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está na Band, mas está no ar o Bastidores do Poder. Nós vamos analisar o que foi notícia durante a semana e o que será debatido nos bastidores da política na próxima semana. Na verdade, esse programa vai estar recheado de assuntos sobre eleições, já que nós estamos há quase 2 meses das eleições. E eu preciso dizer bom dia para o Edmilson Siqueira, porque no último programa, gente, eu fui tão mal educada, eu esqueci de falar bom dia. Não tem problema não. Bom dia, Rose, bom dia aos telespectadores. Pois é, gente, e a partir de hoje nós iremos, eu e o Edmilson, nós vamos entrevistar vários especialistas sobre assuntos que têm a ver com o país. Nós vamos falar sobre economia, sobre educação, sobre mobilidade urbana, que são os desafios que o nosso país tem e como que o próximo presidente vai enfrentar. Vamos ver um vídeo que a gente preparou para vocês. Eleições 2022. Bastidores do Poder realiza uma série de entrevistas com especialistas de várias áreas sobre os principais temas que mexem com a vida do cidadão. Os convidados comentam os assuntos e apresentam sugestões para os problemas que vão ser enfrentados pelos governantes a partir do ano que vem, ajudando o eleitor a decidir o voto no pleito de outubro. Economia, educação, saúde, segurança pública, habitação, mobilidade urbana e infraestrutura. Agora, no Bastidores do Poder. Bom, e hoje nós vamos começar com o tema economia e vai ser sobre economia de forma geral do Brasil, né? Nós temos uma inflação alta, gastos públicos pressionando o teto de gastos, nós temos aí desemprego e outros problemas que vão ser uma dor de cabeça para o próximo presidente. E quem vai responder para a gente, vai dialogar aqui conosco, aqui no programa Bastidores do Poder, é o economista Franco Dorto Neto. Muito bem-vindo, bom dia e obrigada por atender o nosso pedido para estar conosco aqui no programa. Olá, bem, boa tarde, Francisco Dorto falando. Pois é, vamos lá. Quando o senhor olha a economia traçando, né, a história, o senhor acha que o Brasil, ele está, comparando com os últimos anos, ele é um país que está quebrado, que está perto de quebrar, tem recuperação? Como que o senhor vê a economia brasileira para o próximo presidente? É um desafio ou não? É um enorme desafio. O Brasil não está quebrado, não. Né? Porque ainda nós somos produtores de fluxo de caixa, nós conseguimos ainda fazer frente aos nossos pagamentos. Não acredito que nós vamos repetir o que aconteceu no começo dos anos 80, quando nós fomos obrigados a pedir uma moratória, onde tinha um ambiente de crédito muito restrito, globalmente, fruto de uma série de fatores que vieram após a crise do petróleo global lá nos anos 70. Então, acho que não é a questão, aqui não é a questão de que vamos nos tornar inadimplente. A questão mais importante nesse tema de dívida interna é a extensão desta dívida interna. Ela não para de crescer. Hoje o ministro estava falando que ele quer programar um teto de 60% do PIB. Isso olha, não há como fazer a não ser de forma artificial. Então, isso que ele está falando agora não condiz com a nossa realidade econômica e nem com a nossa realidade financeira. Né? Há uma bomba relógio, né, por próximo presidente, seja ele qual for. Né? Se for o presidente da situação atual, esse presidente ele vai usar de todos os artifícios que o Congresso puder, em conjunto com o Executivo, trabalhar. Né? Então, tenho certeza que, se for ele, os artifícios só vão aumentar a bola de neve. Se for o candidato da oposição, haverá uma série de armadilhas que o Congresso e o próprio Executivo vai herdar do atual presidente.
Então, a situação do próximo presidente, seja a situação, seja da oposição, será bastante complicada, bastante difícil e muito perigosa para a economia brasileira, porque o nosso déficit público ele não para de crescer e com esses pacotes de benesses, pacotes kamikazes que estão sendo divulgados para a população, que estão sendo aplicados para a sociedade, eles têm um viés muito forte político e não tem nenhum embasamento econômico para isso. Então, nós temos aí um sério problema de fluxo de caixa, de aumento de endividamento e de, provavelmente, aumento de impostos para os próximos anos. O senhor está dizendo que há uma bomba relógio aí, e realmente há, todos os economistas estão dizendo isso. A minha pergunta é a seguinte: poderia ter sido evitada essa bomba relógio diante da pandemia, diante da crise toda que existiu? E qual seria a solução? O Banco Central vai ser capaz de segurar uma alta de inflação, aumentando os juros? Quer dizer, qual é um panorama para o ano que vem imediato, um panorama imediato para o próximo governo? O senhor mesmo disse que o próximo presidente, seja ele quem for, vai sofrer muito, vai ter que fazer muito acordo e as saídas são bem poucas aí, certo? Mas existe alguma possibilidade de pagar por isso. Como? A sociedade vai pagar por isso, né? Aumento de imposto, o senhor acha? Eu acho. Olha, no que diz respeito ao poderia ter sido controlado durante a época da pandemia, com certeza, né? No mínimo, como houve uma redução da atividade econômica de uma forma geral, nós temos também uma diminuição, é como se fosse uma empresa, diminui a atividade e também diminui a receita, mas também diminui a despesa, né? O que não diminuiu foi a disposição política de se gastar, né? Então, durante o período da pandemia, a atividade econômica diminuiu, mas o gasto, o fluxo de caixa também, né? O que não diminuiu é você falar que você gastou com saúde, gastou com vacinas, só que você ampliou, por exemplo, o teto nesse período, você ampliou 2 bilhões o crédito, os valores orçamentários para as campanhas eleitorais, sim, né? Sim. Só isso já é um dinheiro absurdo, né? E isso é só uma das coisas. Teve mais itens aí que, se você quiser, a gente pode elencar, mas eles só oneraram, né? Medidas restritivas. O que aconteceu de medidas restritivas foram muito mais na educação, na cultura, né, nas atividades que não estão ligadas a uma plataforma ideológica. Então, eu acho que nós tivemos um problema sério, né, nesse sentido de gestão pública, em muitos sentidos, né, principalmente no que diz respeito ao controle dos gastos, né, e priorização dos gastos, né? Não priorizar a saúde como não foi priorizado durante os anos de final de 2019, 20, 21, foi um absurdo, né? Então, agora só que a gente está começando a receber alguns retornos, né? Então, poderia sim ter evitado, ainda pode ser evitado, né? Mas eu não vejo nenhuma sinalização de controle efetivo dos gastos públicos. O que eu vejo é uma sinalização efetiva de priorizar, né, gastos para fins de sustentação eleitoral. Pois é. Infelizmente. Quando o senhor está falando aí dessa questão da PEC kamikaze, né, que está todo mundo dizendo que houve uma
entre aspas, compra de voto. Eu não sei se nem é entre aspas, eu acho que é compra de voto mesmo, né? Eu não diria compra de voto, porque eu tenho certeza que o cidadão não é... Sabe, não é tão ingênuo nesse ponto, né? É compra de votos mesmo, né? Agora, e que isso vai ficar para o próximo presidente pagar essa conta, que vai ser um rombo de mais de 46 milhões. Vamos pegar os dois candidatos... Bilhões. Bilhões, isso. Vamos pegar os dois candidatos que estão ranqueando as pesquisas. Nós temos o Bolsonaro, que é da situação, que está tentando a reeleição, e o Lula, que é da oposição. Quando nós olhamos para o programa de governo de ambos os candidatos em relação à economia, quais são os problemas? Existem similaridades ou são antagônicos? E o que um tem de bom ou de ruim em relação a esses dois planos na área econômica desses dois governantes? O senhor vê similaridade ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Bolsonaro vinha com aquela história liberal de privatizar. Ele conseguiu privatizar algumas coisas, mas não viabilizou tudo. E o posto Ipiranga acabou não se fazendo. Só que aí a gente pensa no Lula e ainda estou tentando entender o que é esse programa de economia do Lula. Como que o senhor vê como economista? Então... O programa de economia do Lula não está claro ainda, né? Eles estão jogando de forma homeopática, até por uma prudência, porque qualquer coisa que for dito agora já pode entrar numa plataforma de discussão e não pode ser ingênuo de que se eu já jogar há 2 meses o meu plano de governo, no que diz respeito principalmente à economia, tanto um quanto o outro, eles vão ter 2 meses para desestruturar. Né? Então, o que nós estamos acompanhando e vendo nas notícias? Né? São doses homeopáticas, gotinhas, né? de intenções. Então, enquanto o governo tenta mostrar que a economia, ele lastrear a argumentação de que há um cenário de crescimento econômico, que a atividade econômica brasileira vai se desenvolver, né? Você joga com o trabalho da esperança, né? Na verdade, ele tenta desconectar um pouco dos fatos concretos. Né? Então, a estratégia econômica é jogar, do lado do governo, é jogar cenários de desenvolvimento, principalmente se você pega alguns setores. Por exemplo, se você pegar o setor da agricultura, realmente nós estamos falando de uma coisa bacana. Nós estamos indo bem e iremos bem, né? Mas se você pegar vários outros setores, por exemplo, o de infraestrutura, ele está capenga. Né? Nós temos alguns itens. Se nós pegarmos agora, depois terminou a agricultura, terminou a infraestrutura, todos os outros setores que estão voltados para a tecnologia, etc., eles estão muito, muito aquém do que os nossos pares da América Latina, por exemplo. Né? Não vou nem falar na Europa, e nem na Ásia, e nem nos Estados Unidos, porque é na América Latina. Então, existe assim uma disposição do governo de soltar, e isso também do Lula, tá? De soltar doses homeopáticas de medidas. Né? No caso do Lula, ele traz a memória de a gente ter não ter privatizações e fortalecer a institucionalidade das estatais, ok? Então, por exemplo, Petrobras, fortalecer a Petrobras no que diz respeito à sua instituição e à sua referência como empresa estatal, assim como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e uma série de outras empresas estatais. Agora, na opinião do senhor, o senhor acha que o Estado mínimo é melhor ou não? Privatiza ou não privatiza, ou devemos continuar com as estatais? Olha, acho que o problema não é estatal. Né? O problema e nem adianta você dizer que porque ele fala que a estatal aumenta preço ou estatal é um cabide de empregos. O que tem que fazer é essa limpeza, porque se você tirar as estatais e virar empresas privadas, né, é como se for. Imagina o governo deixando de abrir mão de caixas de dividendos. Né? Porque quando você investe em uma estatal, a estatal ela teria que produzir, gerar dividendos, gera lucros,
gera dividendos, distribui para os acionistas, né? Então você abre mão do fluxo de caixa que financia a dívida pública. Aí você vende uma estatal, coloca essa estatal no poder privado. Aí esse poder privado não vai mais pagar dividendos, né? Ele pagava impostos igual, já vai continuar pagando impostos, só que ele agora vai pagar dividendos. O governo vai deixar de abrir mão de dividendos, vai continuar recebendo impostos. Não faz sentido você privatizar, por exemplo, uma Petrobras. De jeito nenhum. Não faz sentido, né? Ela já é um capital misto, ela já é compartilhado, né? Uma Eletrobras que foi privatizada, que tem aí todo um ambiente regulatório, ela vai também ter que ficar... você vai privatizar, só que ao mesmo tempo você vai interferir na formação de preços, né? Então, assim, no modelo de como nós estamos conduzindo as privatizações, eu não gosto. O modelo de privatização, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser alinhado com o desenvolvimento econômico. E aí o estágio natural de desenvolvimento das empresas, você compartilha com a sociedade, né? Mas não vai ficar no momento em que precisa de caixa, vai vender, fazer um caixa para gastar de novo e não ter mais fontes. Aí você vai criar novas estatais para poder vender de novo, porque o endividamento vai continuar. Agora, professor... Percebe que esse modelo financeiro não funciona? Eu preciso terminar a entrevista em um minutinho. Qual que são os maiores desafios para o ano que vem? Inflação ou desemprego? Assim, um minuto, para o próximo presidente. Os dois. Olha, eles estão numa métrica muito próximas, né? Eu diria que pelo lado da inflação, nós teremos aí alguns controles que poderão ajudar, né? Seja ele quem for, né? O controle do Banco Central mesmo, ele é um instrumento muito potente, muito poderoso, não é o único, mas ele consegue, né? O meu problema, a minha preocupação continua sendo o desemprego, porque o desemprego ele está em níveis históricos também muito elevados e esse nível histórico produz um problema muito grande para a economia, para a atividade econômica. Então eu diria que o ano que vem, primeiro é desemprego. Segundo, é inflação. Tá certo. Quero agradecer a sua presença aqui no Bastidores do Poder. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigada. Até logo. Obrigado. Boa semana. Bom, e nós vamos para o intervalo e você não saia daí, porque nós estaremos daqui a pouquinho de volta. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora é o momento do meu bate-papo com Edmilson Siqueira para falarmos sobre as notícias da semana e o que vai ser notícia na próxima semana. Bom, eu acho que nós terminamos a semana com a carta, né, que foi lida lá na USP em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direita, e o Bolsonaro dizendo que era cartinha. Qual que é o saldo que você tem, Edmilson, em relação a essa questão da manifestação desse pessoal, com 800 mil assinaturas, mais a carta 900, da USP? Né? Mais de 900 mil assinaturas. Deu mais de 900? Porque deu. 920, falando assim, estão pensando que vai chegar a 1 milhão até. Ainda ela vai continuar em evidência. Mas é um saldo positivo para a democracia, não há dúvida quanto a isso, certo? Porque muita gente assinou, a carta foi lida no Brasil inteiro, não só aqui em São Paulo, mas teve manifestações no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Brasília. Aqui em Campinas, o pessoal da Unicamp fez um evento. Provavelmente a Unicamp, que ela fez. Então, ela está engajada nessa luta pela democracia também. E isso é muito bom para o Brasil e para a democracia nossa, que nós temos que continuar com esse sistema, porque fora da democracia são trevas, né? Como já foi durante a ditadura, como é ruim em qualquer país que não siga esse caminho da liberdade, da eleição direta, da força das suas instituições, que prezam pelo indivíduo e não por um sistema de poder autoritário e que não condiz com a natureza humana.
Agora, e o Bolsonaro dizendo que é uma cartinha, eu acho que é o papel dele, ele vai desqualificar mesmo, né, essa carta, porque a direita entende que tanto a carta da USP quanto das entidades financeiras seria uma carta em favor principalmente do candidato do Lula, né? As entidades financeiras evitaram colocar nomes e têm colocado assim, não, é para a gente se posicionar em relação à questão da democracia mesmo. Agora, o Bolsonaro reduzir o valor é esperado, né? Pois é, essa carta em defesa do Estado democrático de direito, em defesa da democracia, ela só acontece por causa da visão do Bolsonaro do poder, né? E a gente vê ele atentando contra o sistema, atentando contra as urnas eletrônicas, criticando decisões do STF, falando que é perseguido por isso e admirando ditadores aí, certo? Ou pseudo-ditadores como o Trump nos Estados Unidos. A ameaça às eleições, ele diz que ele não vai sair do poder, só Deus tira ele do poder, quer dizer, isso tudo é antidemocrático, fora a atuação do governo dele contra setores do Brasil, né, que precisam da democracia para respirar, para sobreviver, e ele tem sido contra isso. Então, essa manifestação, ela existe por causa do Bolsonaro, ou contra o que o Bolsonaro quer fazer desse país, o que ele demonstra que ele quer fazer desse país. Entende? Então, ele tem que ser contra mesmo, ele tem que chamar de cartinha, e não pode assinar mesmo, porque na realidade é contra ele. Sendo contra ele, acaba sendo favorável aos outros candidatos. No caso, há um candidato específico que está maior nas pesquisas aí, que é o Lula. Agora, gente, e falando em pesquisas, né, nós tivemos aí algumas divulgações de pesquisas na última semana, vamos assim dizer, e nós já estamos percebendo uma melhora na intenção de votos em relação ao Bolsonaro. E não dá para a gente não atrelar ou não fazer uma leitura de que os benefícios, a redução primeiro da gasolina, do diesel, o brasileiro já começou a perceber no bolso essa redução desse preço, além do que nesta semana começou a ser pago o vale, o auxílio emergencial, que antes era de R$400, passou a ser R$600. Tudo isso, obviamente, vai refletir positivamente para o Bolsonaro. Ou seja, Edmilson, o eleitor, ele é maleável e ele acaba votando em quem está beneficiando o bolso dele. Dá para fazer essa leitura? Dá para fazer essa leitura, mas não dá para falar que todos os eleitores que vão ser beneficiados pelo Auxílio Brasil, aí, pelo acréscimo de mais de R$200, vão mudar o voto, né, por causa disso. Agora, a gente vai ver nas pesquisas aí, não há assim uma definição de quanto isso vai significar, certo? O fato é que o Bolsonaro subiu um pouco já por conta da queda do preço dos combustíveis, pode subir mais um pouco e o cenário pode ser até de um empate técnico aí daqui para frente. As próximas pesquisas vão definir mais ou menos quanto que vai mudar o voto por causa dessa compra toda, né, que está havendo com esses benefícios todos. O sonho do PT de ganhar no primeiro turno, esquece, sim, né, não vai rolar. Muito difícil. Havia ali eles estavam querendo fazer parcerias não, as alianças mesmo com vários partidos de centro-esquerda para tentar resolver a fatura no primeiro turno. Com essas últimas pesquisas, a gente observa que vai ter segundo turno mesmo, e ali no segundo turno, como a gente sempre fala, é uma outra eleição, né? No segundo turno é uma outra eleição, realmente, e assim ela é encarada pelos marqueteiros, pelos candidatos, certo? Mas o primeiro turno ainda tem muito a contar para a gente. A partir de segunda-feira, amanhã, né, começa o horário eleitoral, e aí a gente vai ver se esse horário eleitoral ele vai ter talento suficiente para alavancar um candidato ou outro. Bom, e a partir de amanhã também, na Rádio Bandeirantes de Campinas, eu e o Edmilson Siqueira estaremos entrevistando os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nós vamos iniciar com o candidato do Novo, o Vinícius Poit, e eu quero convidar os nossos telespectadores para acompanharem essas entrevistas com os 8 candidatos ao governo do estado de São Paulo. É a oportunidade, né, Edmilson, que as pessoas têm, que nós temos para fazer melhor, a pergunta, né? E o eleitor de conhecer o candidato sem a história do marketing, sem a história do marqueteiro por trás. É o candidato ao vivo ali falando. E respondendo, né? Amanhã, a partir das 10h30, né? Que nosso programa começa às 10 horas. Você já começa a escutar desde as 10. Depois, às 10h30, tem entrevista com o Vinícius Poit, amanhã do Novo.
Pois é. Edmilson, nós vamos embora porque o programa acabou, é muito rápido, muito rápido, né? Vamos pedir mais uma hora aí. E boa semana para você. Para mim, para você também, muito obrigado, e para todos os telespectadores. Gente, boa semana para vocês e a semana que vem nós estaremos de volta com mais um assunto que tem tudo a ver com esse Brasil e com os desafios aí de como solucionar esse problema para melhorar a vida do brasileiro. Até a semana que vem. Tchau, tchau.